Então vamos dar continuidade à nossa aula. A gente vai conversar hoje sobre um elemento corporal que é o equilíbrio e dois outros aparelhos que são os arcos e as massas. E esses componentes são especialmente o elemento corporal obrigatório, como nós já ensaiamos algumas variedades nas atividades práticas. Então, o que são esses equilíbrios? Teorizando o equilíbrio, eles são habilidades que são caracterizadas pela sustentação sobre um apoio, como um pé, uma mão, podendo esse equilíbrio ser estático ou esse equilíbrio ser dinâmico, aí vai depender. Mas em geral, o equilíbrio ele é elementado com os membros inferiores, onde a atleta permanece com o pé no chão ou permanece com o pé na meia ponta, somente a região anterior do pé. E aí ela realiza vários movimentos, como os que estão aqui apresentados com estes aparelhos que estão aqui no caso, as massas e as fitas. O, ela executa geralmente o equilíbrio com o giro, que são fundamentos combinados. Esse aqui é o cossaco, o nome desse, que sendo um salto seria o chamado cossaco, mas aqui ela faz uma flexão de joelho, permanece na meia ponta e dá um giro ao redor do corpo, executando movimentos com as fitas. O mesmo ela executa com as massas ou com o pé só no chão, aí vai variar bastante do tipo de movimento que ela realiza durante a sua apresentação. Podendo ser realizada então na meia ponta, serem mantidos com os pés no chão, com o pé completo, sem fazer a meia ponta, ou outras formas e variantes que também podem ser incluídas nesses equilíbrios. Então a ideia do equilíbrio é coordenar a posição uh, com vários outros movimentos, como equilíbrio e giro, equilíbrio e salto, aí aquelas combinações dos próprios fundamentos que nós já conversamos anteriormente, certo? Então os equilíbrios eles podem ser, como anteriormente comentei, estáticos, que são aqueles em que a amplitude corporal ela não passa por oscilações, que é muito comum na ginástica artística e na rítmica, como esse exemplo, né? Um exemplo de equilíbrio estático. Observem a atleta na minha ponta, executando. Esse é o mesmo movimento que nós fizemos, não completo na prática. Extensão completa do joelho de base, meia ponta, movimento em anel. Utilizando o aparelho, observem que aqui a mão dela está suave no aparelho, ela não está prendendo a bola. Então, uma expressão de suavidade tanto no rosto da atleta quanto na mão dela segurando o aparelho. Então, como pode ser também equilíbrios dinâmicos, que envolvem realizações de movimentos rápidos e deslocamento. Como, por exemplo, quando a atleta dá esse movimento que ela está girando ao redor do corpo, movimentando-se no mesmo canto, realizando esse giro ao redor do meio do corpo, que é o que conhecemos como pivô. Então, esse é o equilíbrio dinâmico que exige da atleta outras capacidades, outras valências, tá bom? Então, na, nas variantes, observe esse movimento de quicar a bola no chão, que nós também fizemos. Aqui ela faz o quicar a bola no chão, executando um equilíbrio, executando uma estabilidade com a perna só no chão. Então, as formas de execução são diversas, dentre as principais, com ambos os pés unidos, com os pés unidos sobre um pé só, como nesse exemplo, ou sobre um dos joelhos. Quando a atleta fica com o joelho só no chão, lança a bola e posteriormente ela recupera, certo? Então, alguns elementos corporais são fundamentais, como eu comentei na aula passada, o passé, que é esse movimento que é realizado lateralmente, onde eu tenho a flexão do joelho, e a pontinha do pé encosta aqui, próximo ao joelho, e ela tem essa angulação. Esse é o chamado passé, que é um elemento técnico na execução de diversos movimentos, como as massas e, no caso aqui, as fitas. Tá? Outro elemento corporal é a perna livre à frente. Então, observe que isso acontece muito nas apresentações de ginástica rítmica. A atleta mantém a perna e sustenta com a sua própria força a perna anteriormente e realiza manejos com os aparelhos. Também eu tenho a perna livre à frente com ajuda, que ela levanta a perna, que é como a bandeira que nós fizemos, né? Levanta a perna lateralmente ou frontalmente e mantém o auxílio com a mão oposta à mão do aparelho. A perna livre lateralmente, observem que é uma valência que ela usa a própria sustentação corporal para manter a perna firme
é apontada lateralmente, utilizando aí um alongamento bem mais intenso e uma contração, nesse caso, das musculaturas anteriores da coxa para sustentar essa perna lateralmente. São variações. Perna ali na lateral com ajuda também, assim como tem a frontal, tem a lateral, que pode ser utilizado, já que ela vai estar com o pé só, ela vai estar buscando equilibrar o seu corpo e executando o manejo do aparelho. Esse é o arabesque, que é um movimento muito comum no balé. O arabesque entra, logicamente, aqui na ponta, já que é o balé, mas na ginástica rítmica a gente faz o arabesque na meia ponta, não há necessidade de fazer ponta. E é esse movimento onde eu tenho a extensão da perna de base e a extensão da perna que permanece no ar, certo? E aqui são algumas descrições técnicas dentro do componente ah, das regras. Os símbolos, que é muito comum encontrarmos, das cordas, dos arcos, das bolas, das massas e das fitas. São códigos oficiais que eu trago aqui para que vocês compreendam e possam, se por acaso se depararem com esses aparelhos, essas descrições, vocês possam entender, tá? Então, o uso do arco, que foi o nosso segundo aparelho que utilizamos, né? Usamos as cordas inicialmente, depois o asco. Aqui já encontramos alguns trabalhos, alguns movimentos comuns. Espacate em anel, já conversamos sobre ele, e o passê, que acabei de falar. Observa que ela está aqui executando um salto, segurando o arco, e que ela está passando o arco pelo corpo, porque também nós experimentamos isso, realizando aqui um passê nesse movimento. Então, o arco é um aparelho que pode ser de madeira ou de plástico, geralmente é usado de plástico, na iniciação e no alto rendimento. A cor também é opcional, ela vai diante daquilo que é comum e do que é possível na cor da roupa do atleta, logicamente tem que haver essa comunicação, e aqui são os principais manejos do arco que a gente precisa aprender, certo? Lançamento e recuperação, que é o que trabalhamos bastante, as rotações, rotação, quando você joga o arco no chão ele volta para você, e os balanceios que são os balanços para um lado e balanços para o outro. Isso aqui é a base do trabalho com arco, certo? E junto a isso, nós temos os elementos obrigatórios, que são saltos, equilíbrios, pivôs, elementos de flexibilidade e elementos de onda. Os saltos, conversamos bastante sobre eles. Os equilíbrios, falamos hoje sobre eles. E pivôs e flexibilidade, falaremos nas próximas aulas. Esses 4 componentes, esses 4 elementos são obrigatórios em toda a apresentação de ginástica rítmica. Tem que ter salto, tem que ter equilíbrio, tem que ter pivô, tem que ter elementos de flexibilidade de ondas corporais, tá? Rolamentos sobre o corpo, sobre o solo, são comuns, com a utilização do ar, como também nós fizemos. Aqui é um movimento que o atleta ela gira o arco pelo corpo, passando o arco atrás do pescoço. Lança com a mão e recebe com a outra. Tá? Rotações ao redor de uma mão ou em outra parte do corpo, como nós fizemos. O arco rodando na mão, aí depois desse arco rodando na mão, fizemos o lançamento para o outro colega. O arco rolando no pescoço, o arco rolando na cintura. São as diversas formas de trabalhar esse contato com o arco também, em especial na fase infantil. Aqui são exemplos, o arco rolando pelo corpo. Esse salto aqui nós já falamos também sobre ele. Lembrar, tem a hiperextensão, salto em anel, salto rolando pelo corpo que ela vem de baixo até em cima. Observa que a mão aqui está aberta, esperando esse arco vir pelo braço e ela receber aqui embaixo, tá bom? Movimentos de dança, de saltitos, de movimentos e movimentações expressivas, muito presente na ginástica rítmica também. Aqui é um equilíbrio, observa que é o avião, e aqui ela está segurando o arco, podendo estar girando esse arco, como nós fizemos também na nossa prática. Na iniciação esportiva, eu posso fazer isso, no alto rendimento eu já consigo fazer uma maior componente dessa variação de equilíbrio e também de flexibilidade, que é presente. E como é que eu começo o trabalho? Dessa forma, como nós fizemos, trabalhando o contato com o arco, a criança tendo aquela realização inicial de perceber o tamanho do arco, de brincar com o arco, as atividades lúdicas. Então, a ginástica rítmica é uma ginástica bastante lúdica e muito comum de ser inserida e muito bem inserida no ambiente escolar. Assim, nós podemos observar essa capacidade da GR de adentrar no ambiente escolar e de ter uma ludicidade gigantesca comparada a outras também.
Trabalhos com terceira idade, também é muito comum, cada vez mais crescendo na ginástica rítmica. Esse é o balanceio. Nós também fizemos, inclusive naquela contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, balança para um lado, balança para o outro, balança para um lado, balança para o outro. É a técnica de balanceio. Rolar o arco no chão, podemos fazer rolar o arco no chão, receber com a mão, rolar o arco no chão, receber com a outra mão, rolar o arco no chão, receber com o pé, como nós fizemos, rolar o arco no chão e fazer um pivô, rolar o arco no chão e fazer um salto, por aí vai, rolar o arco no chão e receber com a perna, são diversas variantes. Lançamentos e recuperações, ah, também fizemos bastante tipo de lançamento e recuperação, lançamento frontal, lançamento lateral, lançamento de costas, por aí vai. Então, observem que em todos os movimentos há uma maior amplitude articular das atletas. Então, é fundamental que haja não só essa capacidade de flexibilidade presente, mas nos manejos tem que ter há uma possibilidade infinita de realizações que envolvam lançamentos e recuperações. Então, a GR ela é muito mais criativa, ela é muito mais ampliada em termos de execuções, de movimentos que podem ser desenvolvidos, logicamente tendo eixos obrigatórios, como envolve os manejos, os lançamentos, recuperações e rotações. Esse é o básico do arco. Em alguns momentos é possível segurar o arco firmemente, mas sempre lembrar que o aparelho precisa ser expressar uma sensação de leveza, não podendo o atleta agarrar esse aparelho com muita firmeza, para não dar a entender que é um aparelho, uma sensação de peso, tem que ser uma relação suavizada. Então, aqui são alguns dos exemplos de amplitude maior em movimentações, atleta realizando esse equilíbrio em anel. Ambos são movimentos em anel, um com a corda, o outro com o arco, na meia ponta, o que torna ainda mais difícil essa execução. E temos exemplos de equilíbrios mais consistentes. E as massas, que não treinamos, mas vamos fazer algumas atividades com elas, as massas são os aparelhos mais difíceis da ginástica rítmica, pois eles se faz necessária a utilização das duas mãos ao mesmo tempo, que é o mais difícil para grande parte da população. Observe que essa figura, que é muito comum na ginástica rítmica também, temos uma figura inicial de apresentação. Essa figura é fundamental. A figura artística é vital para a apresentação desse grupo em todas as atividades de ginástica rítmica. Então, assim como eu trabalho com o arco, eu trabalho com as massas em termos de elementos corporais similares, como equilíbrio, saltos, pivôs, giros, é a mesma coisa. O que vai diferenciar são os tipos de execuções. No arco, lançar e receber, ou no arco, sustentar e executar o movimento. Nas massas, eu faço movimentos de batidas no chão, de lançamento e recuperação, e vou trabalhando as diversas possibilidades com os mesmos elementos corporais. Olha, na meia ponta, que dá ao atleta uma pontuação maior por estar na meia ponta, já que é um equilíbrio mais consistente. Mesmo acontece na posição anterior e o lançamento e recuperação das massas, como ela está aqui fazendo. O lançamento e recuperação, então, podem observar que é a base dos aparelhos da ginástica rítmica. Passe, também já conversamos sobre ele, com as massas em diversas posições. As massas podem ser usadas como movimentos de dança, giros e circunduções. Aí as variações são diversas. Aqui é a massa, onde nós temos esse componente que geralmente é plástico ou madeira. Então as massas elas têm esse comprimento médio de 40 a 50 centímetros, pesam aproximadamente 150 gramas, mas tendem a machucar bastante quando elas caem no chão, no pé ou na mão, erradamente. Então, tem essa forma de garrafa e nós temos corpo, cabeça e pescoço. Geralmente aqui é a região de toque do atleta com o aparelho, que é a região do pescoço. Mas podendo ser utilizado e podendo pegar em toda a extensão do aparelho. As massas, elas se comunicam. A massa oficial, eu posso colocar uma cabeça dentro do corpo aqui, ela ficar um mastro, né? Ficar tem a maior dimensão desse aparelho. Então, por se tratar de uma valência que exige a utilização de ambas as mãos, ela é bem mais complicada.
do que a ginástica, do que os outros aparelhos que usam uma mão após a outra. Então, essa ambidextralidade é fundamental nas massas. Então, quais os principais movimentos que eu executo já com as massas? Ah, o lançamento e recuperação, que é fundamental, que é muito comum. As batidas, que é bater as massas no chão, bater a massa no corpo. Os molinetes, que são pequenos giros realizados em direção ao chão, que eu vou mostrar na prática para vocês. E os diversos giros que eu posso fazer em formas de 8, girando para um lado, girando na lateral, girando o punho junto com a massa, por exemplo. Aí são diversas variedades, certo? Durante a execução da maioria dos elementos das massas devem estar presas ligeiramente pelos dedos sem tensão. Isso tem que ser sempre observado, que não pode expressar em nenhum momento tensão. Observe que ela está aqui com a perna lateralmente. Eu acabei de explicar para vocês esse movimento, que é um tipo de equilíbrio, com a perna lateral. Então, uma perna lateralmente, a outra no chão, e ele executando o movimento com as massas. Tá? Observe que os elementos corporais se repetem. O que vai mudar é só a utilização do aparelho. Certo? Então, assim como outros aparelhos, a massa tem que ser esse prolongamento do braço, com uma extensão do corpo da atleta, para que haja essa compreensão, essa expansão, essa estética. Então, trabalhos como começamos? Trabalhos com equilíbrio, observem, caminhar segurando a massa. Pode ser usado isso aqui em uma aula de terceira idade, sem sombra de dúvida pode ser utilizado. Numa aula funcionalizada, pode ser usado? Pode. Aqui você coloca uma massa após a outra, depois a outra massa, e vai deslocando, caminhando, levantando os joelhos, equilibrando a massa na mão do indivíduo. Então, isso para trabalhar a ambidextralidade é legal, é fundamental, e a atleta precisa ter essa questão. As circunduções, observem, massa para baixo, para cima, lá atrás e retorna. Essa é a chamada circundução. Também é obrigatório estar presente, não só nas massas, mas especialmente porque a massa ela não tem tanta variação de movimentos, aqui eu tenho que estar sempre, não posso deixá-la no chão parada, então eu tenho sempre que estar movimentando, girando, expandindo o corpo para que ela fique em movimento juntamente com o corpo. Os balanceios para baixo, observem que a massa está aqui sendo tirada para baixo, girada para cima, virada para baixo, girada para cima. E as massas, em geral, essa é a nossa ideia, tá bom? Eu vou encerrar essa aula e vou em seguida encaminhar a outra aula também, tá bom?